O que faz um jogo ser realmente realista? Muitos vão falar que é gráfico, sombra, física, temas sombrios, um terror urbano, mas hoje eu vim trazer como o ZZZ é bizarramente realista. Mesmo não sendo a proposta do jogo, o tanto de camadas que este jogo tem. E eu decidi dividir o vídeo em tópicos, para ficar mais fácil das pessoas entenderem. Imagine o dia mais tranquilo, onde nada acontece, um dia cotidiano comum. Mas só que nesse dia houve uma das maiores tragédias da humanidade, aonde praticamente aconteceu um dos maiores desastres que ninguém nem sabe explicar. Aparece do nada no horizonte uma esfera que se expandiu, trazendo praticamente o terror, o caos, o desespero, tristeza. Imagino tanto de famílias, pessoas, amigos, animais e todo tipo de perda. Mas você vendo que uma sociedade tão avançada foi praticamente a ruínas em segundos, com a expansão da esfera. Mas não foi o fim da humanidade. As poucas pessoas que sobreviveram na expansão tiveram sérios machucados e traumas ao ver perca de familiares e de tudo praticamente. Mas só que naquela expansão da esfera ninguém esperava. Começou as primeiras corrupções por éter no ser humano. Começou a surgir monstros. E esses monstros já não tinham mais humanidade, sentimento. Você correndo e mesmo assim você tentando falar com aquele ente querido, mesmo assim não restando mais nada a ser eliminá-lo. E assim que a humanidade começou a sentir o primeiro horror e terror. Agora que os governantes vendo que a grande queda da antiga capital, agora eles pensam em fazer o seguinte: já que já perdemos toda a humanidade e as pessoas não podem perder a fé nos governadores, eles decidiram simplesmente fazer uma das maiores organizações da história deste jogo, que nada mais nada menos que são os Caçadores do Vazio, onde a promessa de trazer novamente a paz, tranquilidade e a segurança que a humanidade sempre almejou em ter novamente. E com essa organização aos poucos fazendo grandes feitos e a humanidade voltando a ter alívio, paz e a liberdade que tanto queriam de volta. Mas mesmo com os Caçadores do Vazio fazendo grandes feitos, a humanidade ainda tinha suas dúvidas se realmente podiam confiar neles. Mas se passou um grande tempo e os Caçadores do Vazio conseguiram fazer grandes feitos que fizeram a humanidade voltar a ter confiança. E nesse mesmo tempo, fundaram a Nova Eridu, aonde que a paz voltou e ficou por muito tempo. E ao mesmo tempo que os governadores conseguiram aumentar o poder político, já que eles têm total poder de escolha de quem vão ser os futuros Caçadores do Vazio, ao mesmo tempo que trouxeram a paz, ganharam mais poder político, influência, e ao mesmo tempo que ficaram mais ricos. E agora, com a fundação da Nova Eridu, o governo meio que decide investir pesadamente em infraestrutura, educação, entretenimento, zonas militares e todo tipo de falsa esperança. Inclusive, agora que Nova Eridu está fundada, com policiamento, entretenimento, mesmo assim não foi o suficiente, porque várias pessoas ficaram sem morar em Nova Eridu, tendo que praticamente se virar praticamente em costas, ou até mesmo morando no deserto, porque Nova Eridu, aparentemente na história do jogo, só são para pessoas de classe média, algumas poucas pessoas de classe baixa que são privilegiadas.
Mas você vê muitas pessoas morando no deserto, em outras regiões bem remotas, pelo simples fato de condições. Imagino o tanto de pessoas na época da Nova Eridu que praticamente não foram aceitas ou praticamente não conseguiram pagar aluguel ou simplesmente não conseguiram se estabelecer na Nova Eridu. Porque já que a Nova Eridu foi fundada e agora com entretenimento, segurança e outras coisas, imagina como deve ter sido os impostos, porque o governo praticamente não vai fazer isso de graça. E por isso, por muitos motivos, que fez as pessoas irem para outros lugares. Aí começou a desigualdade em Zenes. Agora, com tudo estabelecido, as pessoas morando em outras regiões, o entretenimento, a falsa esperança, a falsa sensação de tranquilidade, agora começou. Agora que o governo praticamente tem tudo isso, vai ter praticamente votos da população. E tendo votos da população, vai ficar muito mais fácil de manipular e de enganar as pessoas. Com praticamente corrupção de dinheiro, corrupção de votos, e chegando a esse nível, do universo de Zenes já não vão mais ligar para dinheiro ou poder, eles vão querer mais, vão querer o verdadeiro e bruto poder, e já vão começar a recorrer a outros meios ilegais, injetação de éter, para tentar meio que ter uma força sobre-humana, e isso começa a levar o caos de novo na Nova Eridu, e as pessoas voltam a ter desconfiança. Agora começou, agora que os governadores têm total poder, confiança do povo, começou a vir os reais problemas. Com a desigualdade em Nova Eridu, começou um grupo específico, começou a se revoltar pelos preços, começou movimentos ilegais, mercado negro, e foi esse grupo chamado de bandidos, que praticamente são um grupo especializado em furtos de esferas negras, roubos armados em ruas, até mesmo na própria cidade. Por mais que alguns se ferrem, não ficam presos por muito tempo. E esse sistema já está corrompível, já que os bandidos roubam e nada acontece. Isso é causado pela falsa esperança de um futuro em Nova Eridu. Com todos os preços aumentando, aumentou cada vez mais a bandidagem. E isso começou a trazer um sentimento de volta à humanidade, de insegurança. Mas só que agora não são os monstros que são os problemas. Agora são as pessoas. E as pessoas começaram a sentir o terror urbano, que é ser assaltado, ou ser sequestrado, ou ser até mesmo eliminado por um desses bandidos. E realmente o terror e o horror voltou para Nova Eridu, que tinha a proposta de ser um lugar de refúgio e de paz. Mas agora não tem mais. Agora os governadores, vendo esse problema de segurança urbana, decidiram investir ainda mais pesado em segurança pública. Agora não aparecem mais tantos bandidos no centro da cidade, na Nova Eridu. Mas só que agora apareceu um problema que assombrava a humanidade. Muito tempo depois, o governo decidiu investir de novo no exército. E um grupo especialista em mortes de monstros, que nada mais nada menos que os soldados de pratas, armas biologicamente modificadas para exterminar e eliminar todos os tipos de monstros nas esferas negras. E ao mesmo tempo que investiu pesado em outros esquadrões, tipo o Esquadrão Obels, que realmente conseguiu resolver o problema da questão da tentar imunizar a expansão negra, mas mesmo assim foi um investimento ainda muito baixo. E ao mesmo tempo que o próprio exército desenvolveu equipamentos e formas de tentar extrair energia das esferas negras, trazendo uma falsa
segurança, uma falsa eficiência contra os monstros. Agora, com o governo dominando praticamente Nova Eridu, percebeu-se que tinha regiões onde que o governo não conseguia entrar. E aonde o governo não consegue entrar, a empresa privada entra. E apareceu nada mais nada menos que uma empresa que praticamente tinha a função e o slogan de proteger os cidadãos e fazer a economia local crescer. E nessa região se chama Península. E nessa península estabeleceu essa empresa com um cunho duvidoso. E prosperou a península com equipamentos, transporte, segurança, avanço tecnológico, saúde, avanço econômico. Mas só que essa empresa tinha nada mais nada menos que o intuito maligno de fazer experimentos ilegais com praticamente um contrato com uma falsa organização que queria trazer o bem para a sociedade, que nada mais nada menos que era exaltação. E essa empresa fazia o seguinte: experimentos com crianças, pessoas mais velhas, mendigos, qualquer tipo de pessoa que essa empresa pegava, fazia altos experimentos, praticamente quase desumanos. E ao mesmo tempo que essa empresa vendia remédios meio que com cunho de qualidade duvidoso, contendo éter nos seus remédios. Ou seja, imagina você comprar um remédio mais caro e vir praticamente ganhando uma corrupção de graça. Essa era a vida de um cidadão comum na península. E era algo de cunho duvidoso e questionável. Mas a empresa lucrava em cima da desgraça, insegurança, falsa sensação de segurança e terror urbano. E esta é a minha visão bizarra sobre a história do mundo dos animes. Como que uma empresa conseguiu colocar uma história tão realista, de uma forma tão sutil, de uma forma que enganaria qualquer tipo de jogador. E ao mesmo tempo que você fica fascinado quando você descobre isso. E ao mesmo tempo eu fico pensando, cara, como que Zenno Zone Zero é bizarramente realista em questão de história. Em questão de gráfico nem tanto. Em física até talvez, mas podemos dizer que ZZZ realmente em questão de história de mundo é uma das melhores histórias de todos os jogos. E ao mesmo tempo você vê como que um jogo consegue contar histórias sem necessidade de um protagonista. Aí você vê que sem a Belle e o Whis, o jogo fica extremamente bizarramente bizarro.